Nossos julgamentos. Temos a faculdade da razão, exatamente porque pensamos, raciocinamos, é natural que façamos nossos juízos. Quem não faz nenhum juízo é sintoma de que talvez não esteja pensando, porque é natural. Emitimos conclusões, saímos com então o resultado daquilo que julgamos ser o melhor, tomamos então partido de uma ideia ou outra. Mas, no entanto, os nossos julgamentos levam com que também, ao usar mal dessa faculdade, que nós arrependamos de ter feito um juízo temerário, ter um julgamento precipitado de alguma razão, que modifica o nosso comportamento, e às vezes tratamos mal uma pessoa e depois descobrimos que não era culpada daquilo que imaginávamos. Como é bom que saibamos julgar bem. E aí está o tema da nossa meditação: julgar e perdoar. Saber julgar, apreciar bem as situações, e às vezes, se o julgamento é negativo e de fato temos dados e tal, aí está nesse extremo que eu perdoe, mas que eu julgue bem primeiro, depois perdoe. Então esses dois aspectos vamos tratar um pouco hoje. Tem a sua atualidade. Se a gente olha até com a data do carnaval próximo, é muito fácil que nós olhemos as pessoas que talvez vão desperdiçar esse tempo no carnaval e julgarmos. Olha só, putz, vai se condenar no quinto dos infernos, sei lá, pensar mal nessas pessoas. E a atitude cristã é o contrário, pensar, nossa, se eu não tiver a ajuda de Deus, eu posso me condenar. Se eu não tiver a ajuda de Deus, eu posso fazer coisa pior. A atitude do julgamento correto é se incluir. No Antigo Testamento tem esse episódio conhecido do bezerro de ouro, quando Moisés, inspirado por Deus, sobe ao monte e para então trazer as tábuas da lei, e quando desce do monte, está lá ao ponto de descer, Deus lhe avisa: olha, desce que o povo pecou. E aí, de fato, quando chega aí embaixo, Moisés vê aquela dança e o povo cultuando o bezerro de ouro. O povo tinha esquecido que há pouco tempo atrás tinha saído da escravidão do Egito, tinham conseguido atravessar por um milagre, a pé enxuto, o Mar Vermelho. Nossa, um monte de milagres que eles viram. Deus deu sinais claros, evidentes, que ele estava do lado do povo. No entanto, o povo, naquele momento, faz um bezerro e adora com aquele bezerro feito de ouro, adora como se fosse o próprio Deus. E Moisés então quebra as tábuas da lei na frente do povo e dá uma bronca no povo com razão. Conta, a escritura é bem direta, e conta que aconteceu que Moisés triturou aquele bezerro de ouro, quebrou e reduziu a pó, misturou com água e deu para eles beberem, bem abençoado. Você vê que Moisés foi meio durão, mas e aí, depois de tudo isso, Deus, numa inspiração, chama Moisés e diz, então entramos na cena nós somos Moisés, por exemplo, e diz: vou destruir esse povo, mas de ti, Moisés, vou construir uma nova nação. O que diz Moisés nesse momento? Interessante, porque se Deus nos propusesse algo parecido, o que eu faria se houvesse uma proposta divina de igual, Beleza, Deus, então, uma nova nação, pode destruir, Salva um pouquinho minha família, então, aqui também, mas o resto pode, Moisés, ele pega e diz: Deus, se é para destruir o povo, destrua a mim também. Ele coloca-se no meio do povo. E olha que ele não é que ele não reconhecia a ofensa do povo, reconhecia, até fez isso, triturou lá o bezerro e deu lá para o povo, quebrou as tábuas da lei. Mas ele se inclui entre o povo. Se o Senhor vai destruir o povo, então me destrua também. Que dirá os povos? Aí começa o Moisés até um diálogo com Deus bonito. Que dirão os povos vizinhos a respeito de Deus, que tirou Israel do Egito para fazê-los morrer
no deserto. Até usa esse argumento, olha, tenha misericórdia desse povo, né? E clama a Deus misericórdia. E Deus, então, de certa forma, na sua providência divina, já sabia que Moisés era fiel e que faria isso. E por isso o escolheu, de certa forma, né? Porque queria que ele fosse esse chefe que entra no meio da nação. É mais um e leva o povo, então, à salvação. Que eu também, diante das circunstâncias, me coloque no meio do povo, no meio das pessoas, desses meus amigos que talvez estejam mais distantes de Deus. Me coloque no meio e fale, eu poderia fazer até pior. São José Maria gostava de dizer, eu sou capaz de todos os erros e horrores, eu sou capaz de tudo. Se não tiver graça divina, eu posso cometer o pior dos pecados, aquilo que mais envergonharia uma pessoa, eu sou capaz. E não é que seja um futuro longínquo, não, amanhã eu sou capaz, se Deus não me ajudar. Mas porque tem graça divina, porque tem ajuda, tem a confissão, tem a ajuda dos meus amigos, tem um ambiente que eu vivo, eu consigo viver bem. A propósito, eu gosto sempre de lembrar de uma conversa há anos atrás com um amigo padre que estava bem numa paróquia, ajudava as pessoas e vinha com essa questão de um homem que queria mesmo servir a Deus e dizia, Padre Gustavo, eu não sei se eu sou um bom padre. Aliás, eu não sei se eu sou um bom cristão. Por quê? Porque eu nasci numa família que me deu uma boa instrução e pude então aprender a fé, despertou a vocação então quando estava lá na juventude e pude ir ao seminário. Nunca passei fome. E tá certo, alguma dificuldade ou outra e tal, mas nunca passei fome. Então por isso eu nunca precisei roubar para poder comer. Os meus amigos foram me ajudando no seminário e agora também, sendo padre, tem as necessidades atendidas mínimas, né, para poder ter um lugar onde morar e poder atender o povo. Eu não sei se eu sou um bom padre. Se eu tivesse talvez passando muita dificuldade, como eu atuaria? Não sei. Claro, era uma pergunta de quem queria servir mais a Deus e tinha isso no coração, de que tem muita graça de Deus que nos leva a fazer as coisas boas e que por isso não devo julgar as pessoas, porque pode ser que aquela pessoa teve menos graça. Como são os meus julgamentos? Será que eu julgo aquela pessoa pensando que recebeu todas as ajudas, todas as graças? Mas eu não sei. Eu sei as que eu recebi. E às vezes eu julgo aquela pessoa com as graças que eu recebi. Mas eu não sei que graça a pessoa tem. Às vezes tem menos ajuda, teve menos instrução, teve menos educação, teve traumas de infância, alguma coisa que eu não tive. E aquilo torna diferente a vida daquela pessoa, né? Como é bom que eu dê esse benefício, né, no julgamento, esse benefício da desculpa. E aí entramos num tema que é importante para que nós façamos bem os nossos juízos, né? Que nós encontremos desculpa para as pessoas, para a atuação dos outros. O benefício da desculpa. O que é a desculpa? O próprio nome já diz. Levantar a culpa. Ou seja, a pessoa não teve total vontade de fazer exatamente aquilo, com requinte de crueldade, quis fazer aquilo e pensou exatamente. Mas às vezes foi até querendo fazer o contrário e acabou saindo aquilo, né? No direito tem a diferença entre o culposo e doloso, né? Gosta de falar, então é mais ou menos algo parecido, né? A pessoa pode ter a culpa ou acabou acontecendo, não tem totalmente a culpa daquilo. Então, que eu levante a culpa. E eu digo, a maioria das vezes, as ofensas que nós recebemos, ou aquelas culpas das pessoas que a gente exteriormente talvez julgue, a maioria delas está no campo da desculpa. Ou seja, aquela pessoa não tem totalmente conhecimento do que está fazendo, está lhe fazendo mal do mesmo jeito, mas não tem a maldade completa que nós podemos olhar de longe e acabar até julgando. Gosto desse exemplo real que aconteceu. Outro dia eu conversava com uma senhora e estava
com a perna engessada. E até lhe perguntei, olha, o que aconteceu? E ela me disse, essa senhora, fui atropelada por uma senhora gorda. Mas um gesso na perna, né? Fratura exposta. Caramba, que isso, né? Mas o que aconteceu? Eu estava caminhando na Lagoa Rodrigo de Freitas e vinha uma senhora grande, ao sentido contrário, né? E aí, quando estávamos passando um lado da outra, eu nem conhecia essa senhora, mas ela tropeçou nas raízes que tinha lá do mangue e tal, no caminho, e caiu em cima de mim, né? Fratura exposta, né? Caramba, a senhora era gorda mesmo, era gorda mesmo, né? E ela desengonçada e tal, caiu em cima de mim, rolou e tal. Putz, né? Ambulância e tal, e eu tô aqui assim, né? E aí comecei pensando, aquela senhora, a gorda lá, não teve a culpa, né? Eu vou atropelar fulano, né? Eu vou quebrar a perna daquela pessoa e tal. Mas quebrou, né? Quebrou bastante, né? E a pessoa estava lá se recuperando, né? E ela também se machucou, a senhora gorda talvez, tinha muita coisa para amortecer, né? Ela amorteceu bastante lá e machucou menos, mas também se machucou lá, rolou lá no chão, vergonha, passou vergonha, sei lá. E eu gosto de pensar que muitas vezes as ofensas, às vezes que até nos fazem, é a gorda que me atropelou, né? E que então merece uma desculpa, né? Porque não tinha total consciência que estava fazendo. Às vezes queria até me agradar, mas me ofendeu. No entanto, a perna está machucada, né? Às vezes uma ofensa que me fizeram me fez sentir, aquilo doeu, acusou o golpe comigo, mas me ajuda até a fazer esse movimento de oferecer a desculpa, lembrar disso, né? A pessoa não tinha total consciência a maioria das vezes e nem sequer sabia o que está acontecendo, ou talvez nem sequer sabe agora, nesse momento agora, que me causou essa ofensa, né? E claro, aí ao levantar a culpa, isso nos ajuda para poder dar essa chance para outra pessoa, saber como eu vou conversar com essa pessoa, para que, se é necessário conversar, para que ela saiba o que aconteceu e talvez não faça mais aquilo, porque aquilo que fez comigo talvez pode fazer com outra pessoa. Talvez já ficou claro que aquilo foi uma ofensa ou que me machucou, então não vou precisar conversar, mas eu preciso agora oferecer essa minha desculpa e adiante, não ficar preso nessas memórias do passado, no julgamento da pessoa, querendo vingança. Repara que toda vez que nos deixamos levar pelo ressentimento, por um desejo de vingança, por um julgamento mais forte, tudo aquilo me consome por dentro. É como se fosse um pneu que está gerando energia, mas o carro não sai do lugar. Não sai do lugar. Né? Então eu estou consumindo energia à toa. Há um autor espiritual que fazia essa imagem que é muito verdade. Uma pessoa com ressentimento, que julga, que não perdoa ou não desculpa, nesse primeiro caso que nós falamos, é como alguém que toma um veneno pensando que vai fazer mal a outra pessoa que me ofendeu. Mas quem tomou o veneno fui eu. Então os efeitos vão ser sentidos por mim mesmo. É loucura, mas é isso. Uma pessoa que não abre para o perdão ou para desculpa nesse primeiro caso, está nessa situação, sentindo os efeitos daquele veneno que está lhe tirando a vida. E quando eu me abro para o perdão, volta, desintoxico. Para começar, o pensamento daquela ofensa que ocupa a nossa cabeça, que a gente fica ali dando voltas, um julgamento, querendo encontrar um modo de como eu posso fazer para me vingar dessa pessoa, para que experimente a mesma dor que eu estou sentindo. Porque é justo que seja assim, a gente faz a justiça pelas próprias mãos. Não, deixa que Deus faça a justiça por mim, né? Não, meu Deus, que o Senhor faça por mim. Olha aí, Deus faz, hein? Ele faz mesmo, né? E a nossa atitude é aquela de Moisés. Eu vou me colocar junto do povo. E como agradou a Deus essa atitude? E Deus, claro, exigiu do povo. Moisés foi o grande de Israel, lembrado
eternamente na história da salvação, porque se colocou no meio do povo e ajudou o povo, então, a obter essa compreensão divina e levou, então, o povo em todo aquele caminho do deserto até chegar à terra prometida, né? Depois, a entrada já vai ser Josué, mas Moisés se ocupa de toda essa tarefa maravilhosa de ajudar o povo, confirmando na fé. Se é para destruir, destrua também, né? Que eu me coloque no lugar das outras pessoas, isso me ajuda a desculpar. O Chesterton, também a respeito, dizia que, inclusive, para as ideias, às vezes há pessoas que têm ideias completamente diferentes das minhas, né? E o julgar menos essa pessoa e entrar no coração dessa pessoa vai me ajudar até, quem sabe, se aquelas ideias são erradas, claramente erradas, e existem situações que se sabe mesmo, não vivemos num mundo onde tudo é verdade, existem as verdades, existem as mentiras, existe aquilo que é certo e aquilo que está errado, e pode ser que aquela outra pessoa esteja no erro mesmo, não perceba, mas está no erro, mas eu vou ajudar essa pessoa a sair do erro até nesse caso, se eu não julgo a princípio, e entra no coração dessa pessoa, e veja, por que ela pensa assim? Teve uma mãe que desde criança lhe falou desse jeito, teve um trauma de família, e por isso está pensando assim. Se eu tivesse talvez as mesmas experiências dessa pessoa, talvez eu estaria igual. Então, quando eu entro no coração dessa pessoa e vejo o que ela está sentindo, o que ela passou na sua vida, e por isso leva a talvez até aquelas ideias, me leva então a poder ajudá-la a mudar talvez e sair daquele erro, se por acaso está num erro. Tem ideias que são discutíveis, mas tem algumas que de fato, certeza que são um erro. E eu vou ajudar aquela pessoa se eu entro no seu coração. E aí, essa é a proposta do Chester, que eu acho até muito válida. Quando eu entro no coração dessa pessoa e até um pouco começa a defender a ideia dela também, um pouco. Né? Porque se eu estivesse lá, eu acho que eu faria como ela, talvez até pior e tal. E assim, estou em condições de emitir um diálogo melhor com aquela pessoa e ajudá-la a sair do erro. Porque eu entrei profundamente no seu coração. Essa é uma tarefa muito boa para nós. Julgar e perdoar. Então, falamos do julgar, que nossos julgamentos sejam bons, levantando a possibilidade da desculpa, levantando a culpa das pessoas, dando chance da pessoa que talvez seja a da desculpa, levantando a culpa. Mas entremos um passo mais. É verdade que em algumas situações não é só a desculpa, mas o perdão. Porque, de fato, há situações em que me ofenderam, há situações em que, de fato, houve algo premeditado, algo que se vê uma maldade, algumas propostas na literatura colocam a malícia, a maldade que tem por detrás, naquilo que me ofenderam. E nesse caso, então, abrimos para o perdão. Como fazer? Porque nos vem a atitude que talvez perdoar fosse de fracos. Poxa, se eu perdoo, estou dando chance da pessoa continuar me ofendendo. Parece que então é melhor que eu não perdoe. Parece que isso vai ser uma injustiça, eu vou alimentar a injustiça que continua se eu não termino essa ofensa agora. Mas, no entanto, Jesus muitas vezes falou do perdão. Como compaginar essa atitude tão importante do perdão, mas que ao mesmo tempo é necessário que não se cometa uma injustiça, não deixe que uma injustiça aconteça. Jesus, em São Lucas, no Evangelho, nos coloca essa frase, que foi até tema do Evangelho da missa de um dia recente, em que dizia Cristo: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração,
E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavras profundas do Mestre, bem diretas. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, o julgamento que Cristo fala é esse mau julgamento, de desejar mal, de pensar mal das pessoas. Já vimos como fazer através da desculpa, sem condenar as almas. Mas aí vem um passo final dessa frase de Cristo: perdoai e sereis perdoados. Somos capazes de perdoar com uma experiência do perdão que recebemos. Qual que é a força que teremos para emitir o perdão, para dar o nosso perdão? É saber que Deus me perdoa, né? A experiência da confissão, como nos ajuda? Se eu estou com dificuldade de perdoar agora mesmo por alguma situação, que eu me confesse até dessa própria situação que está difícil de me perdoar, mas também de tantas outras ofensas que eu vou tendo na minha consciência. Isso vai me ajudando a ver, nossa, muito mais Deus me perdoou, e aí eu consigo oferecer o perdão tendo essa lembrança. Só é possível perdoar porque tem alguém que me ajuda, porque com forças humanas, de fato, é natural pensar numa vingança, é natural pensar que vai ser uma injustiça deixar essa ofensa desse modo. O perdão parece ingenuidade, mas se Deus fez, esse é o caminho para mim também, porque muito mais me perdoou Deus. E é verdade, nossa, muito mais Deus me perdoou, morreu na cruz por mim. A humanidade em pecado original, mereceu a morte de Cristo na cruz. Deus morre na cruz para salvar a humanidade em pecado, que não merecia. Salvar alguém que merecia ser salvo é diferente de salvar alguém que já está condenado. A humanidade estava condenada e Cristo morreu para salvar a cada um de nós que já estávamos condenados. E temos muito o que agradecer. A atitude do perdão é aquela mais condizente com a nossa situação. E aí vem Cristo até diz: perdoai e sereis perdoados, porque Deus morreu na cruz e me perdoou desse pecado original que eu nasci, mas depois teve os meus pecados pessoais. E aqueles que, com a experiência da confissão, com a experiência de oferecer o perdão, vão me purificando, vou sendo perdoado e vou me purificando. Alguém pode fazer essa pergunta: mas padre, é duro perdoar, mas eu ainda me lembro da ofensa, me lembro quando então falou tal coisa, me lembro disso aqui, então eu não perdoo porque eu me lembro. A ofensa, exatamente porque causa um impacto emocional na alma, em cada um de nós, é de fato difícil que a gente se esqueça imediatamente. Às vezes, se a ofensa foi grande, eu vou lembrar por muito tempo. Agora, eu tenho chance que quando eu me lembro, eu renovo o perdão. Renovo o desejo de perdoar, de não me envolver mais naquilo. E então, obtenho um mérito cada vez que eu renovo essa oferta. E não me envolvo num espírito de vingança que vai me destruir, como aquele veneno que eu falei no princípio. O veneno que eu tomo desejando vingança e eu mesmo que vou me destruindo por dentro. A respeito, eu gosto de lembrar de uma história que contou uma freira africana do Ruanda. Estava lá em Roma, há anos atrás, e contava ela para o Papa, numa reunião, e causou impressão em todo mundo. Eu também estava lá presente naquele testemunho dela, que na guerra que houve no seu país, né, conhecido, né, os Tutsis e os Hutus, que essas tribos se degladiaram lá no Ruanda e morreu muita gente numa guerra civil no país sangrenta, e ela estava lá no meio, né, e quando o país acabou com aquela guerra, estava famílias dilaceradas, muitas mortes em várias famílias, uma coisa horrível, né? E para pacificar o país, ela, junto com
outras feiras, tiveram uma iniciativa que fez muito bem para o país, que foi visitar especialmente as prisões e perguntar se aquele preso que estava lá queria pedir perdão para alguma pessoa que tivesse ofendido. E de fato, muitos escreveram cartas e elas, na comunidade religiosa, se dispunham a levar aquela carta, escrita de punho e letra, assim, né? Às vezes podia ser anônima, às vezes a pessoa queria também deixar o próprio nome, e levavam para aquela outra pessoa, que era a pessoa ofendida. Isso ajudou muito a reconciliar, porque as pessoas tinham, às vezes, tinham ofendido, mas estavam muito arrependidas, estavam até preso, e falava que queria estar preso porque merecia pelo que tinha feito. Enfim, situações assim muito duras. E ela contava uma situação em que ela foi a um presídio e fez a atividade de explicar para os presos o que ia fazer, e quem quisesse escrevia a carta. E aí, naquele primeiro dia, muitos escreveram, e aí foram levar as cartas e trouxeram de volta a resposta. Alguns queriam escrever a resposta, e isso causava assim conversões verdadeiras em todos os presídios que visitavam. E ela disse que num desses presídios que ela foi, desde que ela foi a primeira vez assim, via que houve muita adesão. E aí, indo em volta e tal, todos, à exceção de um dos presos, escreveram cartas e foram reconciliados, estavam muito felizes. Até o ânimo do presídio mudou. Parece que o cara queria ficar preso agora, né? Eu quero mesmo e eu já sei que eu reconciliei. Então, é algo muito bonito, assim, que tinha famílias que estavam de fora, que queriam vingança, já sabiam que a pessoa estava lá. Enfim, situações assim. Menos esse cara. Eu via que esse cara estava com uma cara horrível, assim, e perguntava lá para o pessoal lá da cadeia, esse aqui é o que tem o pior comportamento, é o cara que está mais alheio dos outros, enfim. E ela já era uma das últimas vezes que ia fazer lá aquela visita no presídio, tinha feito tanto bem. Ela se dispôs, então, foi lá junto com a outra religiosa conversar com esse preso e perguntar: olha, você não quer escrever uma carta? Ver que fez bem para todos da sua prisão aqui, não custa nada, você pode fazer como você quiser, pode ser anônima, mas eu acho que vai te fazer bem. Não sei o que você fez, mas se você está aqui preso, alguma coisa, né? E aquele cara, naquele momento, já que ela conversou com ele pessoalmente, ele se comoveu e disse: olha, eu quero sim, mas o problema é que eu quero falar pessoalmente, e essa pessoa está aqui. E ela, tirando a língua dele: mas então quem é? Conta, não vai ter problema, essa pessoa não vai te ofender, se você quiser você me fala e eu conto para a pessoa. Essa pessoa é você. E ele ficou de joelhos, prostrado, e falou: eu matei seus pais. Eu era vizinho, você não me reconhece, você era criança naquele momento, mas eu lembro de você, e eu que matei seus pais. Naquela guerra civil eu invadi porque estava com facão, e aquela briga de guerra civil que ninguém sabe quem mata quem, e isso, desde que eu vi você a primeira vez, eu falei: isso eu não vou conseguir pedir perdão, mas agora, já que você veio. E ela, em prantos, ela não sabia de fato aquilo. E ela falou: tudo que eu tinha aprendido de Cristo, agora eu era convidada a viver. E lembrando de Cristo na cruz, eu levantei aquele senhor, ele deu um abraço, oferecendo o meu perdão. Como custou? Mas como vi que ele se libertou daquilo, liberto de toda aquela angústia, e como me ajudou também. Custa naquele momento, mas como me ajudou ter essa experiência do perdão. Com a graça de Deus, não teremos que viver talvez uma situação tão profunda como essa, mas no entanto tem essas ofensas corriqueiras, alguma coisa profissional, alguma coisa do nosso dia a dia, e como é bom que nós saibamos oferecer o nosso perdão, primeiro sabendo que muito mais nos perdoou Deus, mas também sabendo que essas ofensas, por maiores que sejam, não são tão grandes como essa, que foi impressionante, né? E essa senhora contava lá
em prantos no final para o Papa. Como lhe ajudou e como ajudou aquela outra pessoa a oferecer aquele perdão e dar aquele abraço tão sentido. Vamos terminar a nossa meditação pedindo ajuda para Maria, que eu, de fato, com a ajuda de Maria, mãe de Jesus, cumpra essas palavras. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E que alegria de obter esse perdão, porque oferecemos também o nosso perdão. Maria teve que fazer isso também, eu já lembrei mais de uma vez aqui. Pensem em Pentecostes, quando Maria está lá, antes de vir o Espírito Santo, com todos os apóstolos reunidos. Ela podia estar com ressentimento. Está todo mundo aqui, mas só São João estava comigo na cruz, né? Você que, Pedro, está com cara de santinho aqui na frente, olha, você negou meu filho 3 vezes, né? Tem que ir lá para o fundo, né? Mas não, Maria reuniu aqueles apóstolos arrependidos, Pedro, que chorou amargamente, e lá vem o Espírito Santo e dá uma força tão grande, e agora vão levar a igreja para tantos lugares. É assim que Deus quer também a cada um de nós.